Boa noite, meu nome é David Manhães. Vou falar sobre fibra ótica. A fibra ótica é um pedaço de vidro ou de polímeros com capacidade de transmitir luz. Esses podem apresentar diâmetros variáveis dependendo de sua aplicação. Ela é constituída de duas estruturas de silício, denominadas de núcleo e de casca. O núcleo é por onde a informação trafega, e a casca envolve o núcleo confinando os raios de luz, confirmando que os raios de luz fiquem dentro do núcleo. Para que possamos fazer com que a luz fique confinada dentro do núcleo, devemos ter densidades diferentes, também chamadas de índices de refração, entre os materiais que compõem o núcleo e a casca. Essas diferenças entre índices de refração que permitem o confinamento da luz dentro do núcleo. Essas diferenças são conseguidas utilizando materiais diferentes na composição do núcleo e da casca. Esses materiais podem ser plásticos e materiais semicondutores como germânio, flúor, fósforo e etc. Agora irei falar sobre as vantagens e desvantagens da fibra ótica. A fibra ótica possui muitas vantagens comparada ao sistema elétrico. Ela possui dimensões reduzidas, capacidade para transportar grandes quantidades de informações, atenuação muito baixa, que permite grandes espaçamentos entre repetidores, com distância entre repetidores superiores a algumas centenas de quilômetros, imunidade às interferências eletromagnéticas e matéria-prima muito abundante. Como desvantagens, temos custos ainda elevados na compra e manutenção, fragilidade das fibras óticas sem encapsulamento, dificuldade de conexão das fibras óticas, acopladores tipo T com perdas muito grandes, impossibilidade de alimentação remota de repetidores e falta de padronização dos componentes ópticos. As fibras óticas podem ser basicamente dois tipos: monomodo e multimodo. O monomodo possui um diâmetro muito menor no núcleo, além de uma casca mais espessa. Isso faz com que ele tenha uma menor perda de luz, mesmo em curvas e em grandes distâncias. Pelo seu diâmetro minúsculo, o feixe de luz é refletido de forma direta, como mostra na figura no slide. Ele possui como vantagem maior velocidade do que o multimodo e maior alcance de sinal e menor taxa de perda. Sua desvantagem é o difícil alinhamento em caso de emendas e conexões e o preço do equipamento, que é mais alto. Já os cabos multimodo têm um diâmetro maior no núcleo. A luz é refletida de forma diferente, como o feixe é dividido em vários reflexos. Geralmente esse cabo é feito com fibras de plástico altamente tecnológicas, mas que não são tão eficientes quanto o vidro. Os cabos multimodos apresentam uma maior perca de feixe de luz em grandes distâncias, principalmente com muitas curvas. Portanto, ele é indicado apenas para conexões de curta ou média distância. Sua principal vantagem é o ideal para o uso em redes LAN, é fácil de trabalhar e alinhar em caso de emendas e conectores, preço dos equipamentos mais baixo que o monomodo, barateando o custo das redes. Suas desvantagens é a taxa de transmissão mais baixa que cabos monomodo e a distância, que é limitada. Agora irei falar sobre seu funcionamento. É lançado um feixe de luz numa extremidade da fibra e, pelas suas características, esse feixe percorre a fibra por meio de reflexões sucessivas.
A fibra, como dito anteriormente, possui no mínimo duas camadas, o núcleo e o revestimento. No núcleo ocorre a transmissão da luz propriamente dita. A transmissão de luz dentro da fibra é possível graças a uma diferença de índice de refração entre o revestimento e o núcleo, sendo que o núcleo possui sempre um índice de refração mais elevado, característica que alia ao ângulo de incidência do feixe de luz, possibilitando assim um fenômeno de reflexão total. As fibras usadas no cabo são feitas de plástico ou de vidro. O vidro é mais utilizado porque absorve menos as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas mais utilizadas são as correspondentes à gama da luz infravermelha. Como a luz se propaga no interior de um meio físico, sofrendo ainda o fenômeno de reflexão, ela não consegue alcançar a velocidade de propagação no vácuo, sendo essa velocidade diminuída consideravelmente. Cabos de fibra ótica atravessam oceanos. Usar cabos para conectar dois continentes separados pelo oceano é um projeto monumental. É preciso instalar um cabo com milhares de quilômetros de extensão sob o mar, atravessando fossas e montanhas submarinas. Para transmitir dados pela fibra ótica é necessário equipamentos especiais que contêm um componente fotoemissor, que podem ser um diodo emissor de luz LED ou um diodo laser. O fotoemissor converte sinais elétricos em pulsos de luz que representam os valores digitais binários, 0 ou 1. Tecnologias como WDM, CWDM e DWDM fazem a multiplexação de vários comprimentos de onda em um único pulso de luz, chegando à taxa de transmissão de 1,6 terabytes por segundo em um único par de fibras. A fibra ótica jamais teria ganhado a ênfase nos dias atuais se não fosse o desenvolvimento paralelo das fontes luminosas, que são os fotoemissores, e dos receptores luminosos, que são os fotodetectores. Esses dispositivos são ambos feitos com materiais semicondutores, tendo suas características dadas por tais compostos. As fontes devem possuir potência de emissão de luz que permite a transmissão por longos espaços e variam o mínimo possível com as condições no meio, o que torna viável o acoplamento da luz na fibra através das lentes convergentes ou de outros métodos. Há dois tipos básicos de fontes luminosas, como eu disse anteriormente, são os diodos emissores de luz e o diodo laser. A diferença é que no diodo emissor de luz as recombinações são espontâneas, enquanto que o diodo laser elas são estimuladas. Já os receptores luminosos têm a função de absorver a luz transmitida pela fibra e convertê-las em corrente elétrica para o processamento do receptor. O ideal é que os fotodetectores tivessem o maior alcance possível, operando nos menores níveis possíveis de potência óptica e convertendo-a em eletricidade com o mínimo de erros e de ruídos. A conversão de luz em corrente é realizada utilizando a energia do fóton para retirar elétrons da camada de valência de um semicondutor, fotoionização, gerando fatores de carga e colocando-os em movimento, o que caracteriza a corrente. Há também dois tipos básicos de semicondutor utilizado como receptor. É o fotodiodo PIN e o fotodiodo de avalanche. Os receptores luminosos estão sujeitos a diversos fatores de contaminação, dentre os quais a potência óptica de polarização, que podem ser tratada como uma radiação de fundo, e a corrente escura, que é a corrente gerada pela excitação térmica do receptor, sem que ele esteja recebendo a luz, entre outros fatores.
Agora irei falar sobre as aplicações das fibras. Ela pode ser aplicada em Fiber Channel, que é uma tecnologia de camada de enlace predominante de armazenamento em rede. Ela surgiu como uma tecnologia substituinte dos discos SCSI, que eram usados para backup de recuperação de dados e espelhamento. Outra aplicação é a Gigabyte Internet. É um macro na história de redes locais, LANs. Foi o primeiro sistema no qual a implementação com mídia óptica foi mais barata do que a mídia elétrica. Redes telefônicas, que é uma das aplicações básicas, onde a fibra óptica foram utilizadas no desenvolvimento de sistemas de alta capacidade. Era utilizada no chamado sistema tronco de telefonia. Elas interligavam centrais de tráfego interurbano que podiam ter algumas dezenas e centenas de quilômetros. Rede digital de serviços integrados. As fibras ópticas são capazes de suportar os novos serviços de transmissão oferecidos pela rede digital de serviços integrados, graças à sua grande capacidade de transmissão. Televisão por cabo, né? A KTV, que atrativo da fibra óptica para o sistema de KTV são as já conhecidas grande capacidade de transmissão e seu alcance sem repetidores. E a última aplicação que foi observada são a utilização como sensores. As fibras ópticas são utilizadas em sistemas de sensores ou de instrumentação, seja em aplicação industrial, médica, automóveis e até militares. A ideia de utilizar a fibra óptica em tais ambientes vale-se de suas pequenas dimensões e de sua resistência a ambientes hostis. E assim eu termino a apresentação. Muito obrigado.